Então, bora lá, turma. Vamos lá. Falamos de mônada, vamos fazer algumas mônadas específicas. E aí eu quero pegar com vocês aqui aquele exemplo do parser que a gente fez aqui. Tudo bem? E aí dá uma olhada aqui, ó. O parser é uma estrutura que dentro dele, meu terminal tá louco ali do outro lado, né? Do lado, dentro da estrutura, tem uma função que pega uma string e produz um maybe. Tranquilo? Aí a ideia é que o maybe... Cara, tá muito louco meu index. A ideia é que o maybe é uma mônada também. Tá? A ideia é que o maybe é uma mônada também. Como que é a instância dele? Mônada maybe onde? Eu preciso dar uma função para ele que chama return, que coloca um dado no contexto do maybe. Uma boa pergunta. Google. Não sei como é que tá na última versão, não. Estou usando 9.4. alguma coisa. E vai rolar ou não vai? Ai, tem que esperar carregar esse negócio gigante. Não, não precisa mais. Ó. Minimal Complete Definition, só o bind. Acho que é agora que... Mas mudou em alguma versão aí no 9 alguma coisa. Então melhor ainda. Então não preciso nem disso aqui, né? Então preciso dizer para ele. E aí eu gosto de... Tá dando para ler o comentário? Hã? Mais ou menos? O diacho. Cara, meu Mac está muito louco, velho. Eu já mostrei para vocês que esse negócio do cursor pequeno aqui tá me deixando muito bugado. Aqui eu preciso produzir uma função de maybe A para A, maybe B, terminando em maybe B. Beleza? E aí, vamos lá. Ó. Do lado esquerdo, eu posso ser pattern-matching, porque eu conheço a estrutura do maybe, né? Tá? Então, no primeiro caso, pode ser nothing e uma função f. E aí a ideia é que os dados vêm do lado esquerdo do bind. Certo? Se eu não tenho dado para usar na f, o resultado é nothing, que é um maybe b. Se veio um dado para mim, eu posso usar a f com esse dado e ela já produz um maybe b. Não preciso fazer mais nada. Todo mundo bem? Então essa é a implementação e aí deixar para vocês conferirem que isso aqui funciona. Tá? Eu vou deixar isso comentado porque isso já vem definido na biblioteca básica. Mas reparem que o que a mônada do maybe está fazendo? Nada mais do que aqueles pattern matching que a gente estava fazendo com case, nothing, case just, que a gente estava fazendo o tempo todo. Certo? Legal. Onde é que eu... Deixa eu ver onde é que eu estou propondo começar a mexer aqui. Por exemplo, olha a implementação do aplicativo do parser. Eu faço exatamente essa coisa, né? Ó. Uso uma função de string para maybe, dou uma string, e aí pode acontecer nothing ou just. Aí você concorda comigo que a mônada do maybe resolve esse problema para mim já, de fazer esse pattern matching aqui, certo? Opa, então em vez de fazer isso, eu poderia pensar em fazer. Tomara que eu não quebre tudo. P1 input. Isso gera um maybe para mim. E eu quero entregar se o resultado disso aqui for nothing, não interessa o que tem do lado direito. Mas se eu tiver alguma coisa, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o que está do lado de cá, né? Ó, case, blá, 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 alguma coisa. Concorda comigo? Certo? Tudo bem? Tá? Ou seja, vamos lá por partes, tá? Aqui eu preciso dar para ele uma função
que pega o resultado que veio do lado esquerdo e faz alguma coisa com ele. Tranquilo? Para criar uma função, e é esse padrão que vai aparecer o tempo todo. Tá? Então, eu vou fazer do jeito que é mais convoluto, depois eu mostro do notation para vocês, que é a simplificação da sintaxe. Tá? Eu vou fazer um lambda. A função tem que ser de azinho para alguma coisa. Então esse lambda só pode ter um argumento, certo? Mas aí uma coisa, aqui eu posso fazer pattern matching também, tá? Onde eu defino o lambda, eu posso fazer pattern matching. Se eu não estiver enganado. Não, calma, o case expression a gente vai tratar ali depois. Mas o que eu estou tentando ver é que a entrada da função tem que ser isso aqui, porque isso aqui é o resultado do P1 input. O x, para mim, vai estar recebendo isso aqui se tiver dados lá dentro. Entendeu? Isso. Aqui eu acho que eu consigo fazer, ó, rest f. Estou falando para ele. Eu estou recebendo um argumento que é uma tupla, e a tupla tem esses dois campos lá dentro. Eu estou dando nome para os campos internos. Eu acho que eu posso fazer esse pattern matching aqui. O pior pode acontecer ele reclamar para mim. Tá? Aí a gente tira, enfim, se for o caso. Tudo bem? Aí o que eu quero fazer com isso? Eu quero fazer P2, que é alguma coisa que eu tenho que está vindo aqui de fora. Tá? Eu tenho acesso a esse P2. Eu quero pegar esse P2, aplicar o REST e fazer o mesmo padrão, né? Só que vocês concordam comigo que isso aqui também é o caso da mônada, né? Tá? Então eu posso fazer assim, ó. P2 REST e eu quero passar isso para frente. O resultado disso aqui eu quero passar para frente. Todo mundo ok com isso? Tá pegando. Você concorda comigo que só até aqui é o que eu estou fazendo? Ó. P1 input é uma função de string para maybe. Aí eu dei o string para ela. Aí ela produziu um maybe. Então do lado esquerdo desse bind tem maybe de alguma coisa. O que a mônada do maybe está fazendo? Ela produz o efeito do que está do lado esquerdo do bind. O que é o efeito do maybe? É falhar ou produzir um dado. Se falhar, falhou. Foi isso que a implementação fez. Porque era nothing bind qualquer coisa, nothing. Certo? Se falhar o que tiver do lado esquerdo, que é produzir o efeito do maybe, falhou. Eu já nem olho, não preciso nem olhar o lado direito. Inclusive tem short circuit aqui. Tipo, nem avaliar nada. Pode ser gigante aí a expressão do lado direito, nem olho mais nada. Mas se não for nothing, eu vou produzir um dado. Nesse caso particular, um dado é uma tupla que tem um string aqui e uma função lá dentro, né? Tá? Beleza. Aí eu estou fazendo um bind desse dado para poder criar uma função. Eu vou criar agora uma função que pega um dado e produz um maybe. Porque é isso que tem que ter do lado direito do bind, certo? Tá aí, ok? Então estou fazendo uma função, ó, lambda alguma coisa, do lado de cá eu tenho que fazer um maybe. Certo? Todo mundo bem? Tá. Como é que eu vou fazer o maybe? Cara, tem um outro parser que eu quero usar nessa string, que foi produzido pelo primeiro parser. Lembra que a gente está juntando dois, né? No aplicativo. E o resultado disso aqui também é um maybe, né? Você concorda comigo? Repare que se eu deixar assim, eu estou produzindo maybe, mas eu não estou produzindo o maybe que eu quero, que é o maybe de alguma coisa com B. Que é aplicar f, que é aplicar a função f no dado azinho que vai ser produzido por esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui produz um A lá dentro do dado, né? Produz a tupla, né? String com A. Mas eu não quero string com A no final, eu quero string com B. Então, do lado de cá eu vou ter f, que é uma função de A para B, que veio do aplicativo, né? O aplicativo lá de cá tem um f de A para B. Então esse f aqui dentro é de A para B. E aqui dentro do resultado disso eu vou ter um A. A minha ideia é que eu quero aplicar f nesse A. Certo? Beleza. Só que você concorda comigo que o resultado disso aqui é maybe, né? Tá. Se é maybe,
e eu quero usar o resultado que está lá dentro, ora, eu posso passar isso aqui para um bind e fazer uma outra função que faz o que eu quero, com o resultado dessa coisa. Certo? O que eu quero que aconteça aqui? Eu quero fazer isso aqui, né, ó, que é o resultado final. Aplicar e colocar esse rest linha. Então vamos lá. Deixa eu quebrar linhas aqui para ficar um pouco mais visível. Aqui. Então aqui eu vou fazer uma função que pega rest linha, recebe rest linha, recebe um dado do tipo azinho e faz alguma coisa com eles. Beleza? Se eu cheguei até aqui, a primeira computação não falhou, nem a segunda computação. É para eu ter sucesso, que é o último just que está aqui, né? Que eu tinha aqui. Esse último just aqui repare, é fazer rest linha f de a. E fazer aqui just. Certo? Só que ao invés de fazer just, eu vou fazer como a gente costuma fazer, que é fazer o return. O return faz esse efeito de, me dá um dado e bota dentro da mônada. A mônada, no caso, é maybe. Quando eu começo a mexer numa mônada, repare, é sempre a mesma. Todos aqueles binds são da mesma mônada. Todo mundo bem? Beleza. Isso aqui, então, meu argumento, é que é equivalente ao que tinha antes. Tudo bem? Inclusive dá para calcular e tal, pela implementação que eu acabei de mostrar do maybe ali. Isso aqui é semanticamente igual ao que tinha antes. Tudo bem? Aí você pode argumentar, pô, professor, acho que eu preferia fazer os case expression lá. Pelo menos eu entendo um pouco melhor. Está mais visível o que está acontecendo. Certo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Porque olha só, esse padrão aqui de coisas, tá? M de A, bind, lambda A, aqui, ó, lambda A, e aí uma função para poder fazer a função, tá? E aí do lado de cá, ó, bum, essa parada toda, produzindo o maybe. Repare que eu não tenho uma função de A para maybe de B. Eu estou construindo ela on the fly aqui, com o lambda. Esse padrão é tão comum, que ganhou sintaxe especial aqui na parada. Tranquilo? Fica assim, ó. Vou escrever aqui para baixo. Fica assim. Deixa eu puxar isso aqui. Aqui. Pronto. Opa, caramba. Perdi. Tá ali. Vou deixar aí em cima. Deixa eu fazer limpo, tá, do começo, para não ficar tão bagunçado. Depois eu comento o negócio. Parser P2 é igual a. Opa. É igual a. Aí eu quero fazer um parser. Lá dentro tem que ter uma função que pega uma string e produz um maybe. Certo? Que é o que aqueles bind tudo ali estão fazendo. Com aquela lógica ali, tá? Aplica a string na primeiro parser, pega o resultado, aplica a string que sobrou no segundo parser, o resultado é o string que sobrou depois dos dois parsers e o resultado de f de a. Quero fazer isso. Vamos lá. Em vez de escrever com os binds aqui, você pode fazer do. Por isso que a gente vai chamar de do notation. Tá? E aí aqui você abre um bloco de uma mônada. Esse do vai criar uma mônada para você. Tá? No meu caso, é a mônada do maybe. Tudo bem? Então esse do que eu estou fazendo aqui, na minha cabeça, eu penso assim, eu estou entrando na mônada do maybe e eu vou ficar fazendo processamento dentro da mônada do maybe. Beleza? Tá. O que é a primeira coisa que eu quero fazer? P1 input, certo? P1 input. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer lá dentro. Inclusive, aqui tem que ter um... Pronto. Primeira coisa que tem que acontecer é isso. Aí o resultado disso, que está aqui, ó, tem que ir para uma próxima etapa de processamento, que é isso que o bind está falando para mim. E o resultado eu estou capturando com esse lambda, certo? Que eu estou usando para nomear o resultado da primeira coisa. Para dar nome no resultado, diacho, para com isso.
Para eu dar nome no resultado, eu vou usar setinha para a esquerda. E aí, do lado esquerdo eu boto o nome. Tá? Aqui eu também posso ver pattern matching, tá? Então aqui eu tenho certeza que eu posso ver pattern matching. Aqui, bom. Então o que eu estou falando? Estou falando assim. Pega o P1, aplica a string input. O resultado disso, se for nothing, falhou tudo. Se tiver dados, dá esse nome aqui para mim. E aí aqui ainda eu posso ver pattern matching, porque eu já sei que chega dupla, do lado esquerdo tem uma string, do lado direito tem uma função. Nesse caso aqui eu já sei. Se eu não soubesse, eu só chamava de x, sei lá, dava o nome. Todo mundo bem? Ótimo. Aí o que eu faço a seguir? O que é a próxima coisa que eu vou fazer? P2, aplicar o REST, que foi produzido aqui na linha de cima. Só que eu também quero guardar o resultado disso, né? Então vou dar nome. Um setinha para a esquerda. Mesmo padrão. Se nessa linha eu falhar, falhou tudo. Se nessa linha eu não falhar, eu produzi dados e os dados vão ter aquele padrão e eu vou bindar aqueles nomes ali. Vou travar com aqueles nomes ali. E do lado de cá? Do lado de cá é para eu fazer REST linha F de A. Certo? Só que a última linha do bind tem que ser um maybe. A última linha da coisa aqui, o resultado tem que ser um maybe. Assim como era antes. Tudo bem? Então eu vou botar... Repare que REST linha, tupla de REST linha F de A, não é maybe, é uma tupla. Preciso botar isso dentro do maybe. E aí na última linha eu produzi o maybe com o return. Eu podia ter feito just, nesse caso que seria sinônimo, mas é mais comum se eu estou dentro da mônada, porra, usou a interface da mônada. Tudo bem? E aí, o que eu estou argumentando com vocês é de que, na hora que o compilador receber esse código aqui de baixo, ele tem uma primeira etapa lá na etapa de compilação, interpretação da parada toda, que é um renamer lá, tá? E essa coisa, aí eu não me lembro exatamente a ordem, tá? Mas faz type checking várias vezes. Mas em algum momento ele vai pegar isso daqui e vai desfazer os açúcares sintáticos. Ele vai reescrever teu programa, tá? Ele vai reescrever e desfazer um açúcar sintático. E aí, isso aqui diz, na hora que ele chegar aqui e ver, do eu sei desfazer. Como é que eu desfaço? Exatamente seguindo esse padrão que está aqui em cima. Os bytes. Beleza? Exatamente com esse padrão de cima. Tudo bem? Eu vou deixar aqui o de baixo. Porque é exatamente o que esse troço tem que fazer. Só que agora eu estou usando a mônada do maybe para não precisar ficar fazendo explicitamente o pattern matching de nothing ou just. Porque a mônada do maybe já faz isso para mim. Repara que a mônada não é nada não é nada mágico. Tipo assim, eu peguei um padrão, codifiquei esse padrão dentro de uma função e a função faz para mim. Eu só escondi a sujeira dentro de uma função. Mas está acontecendo lá o pattern matching na parada. Dentro do bind. Para eu, do lado de fora, não precisar mais pensar nisso. Essa que é a questão aqui. Por que isso aqui é útil? Eu peguei um padrão, um determinado padrão, fechei ele dentro de uma função, agora eu já sei o que a função faz, eu não fico mais pensando nela. Então eu escrevo menos coisa, e óbvio que eu preciso saber. Que mônada é essa? No do aqui, ele vai produzir uma mônada. Que mônada é essa? Nesse caso aqui é do maybe. Tá? O que a mônada do maybe faz? Faz isso para mim. Se eu falhar a computação, falha tudo. Se eu falhar em qualquer ponto, falha tudo. Pronto. Que é o padrão que eu quero aqui nesse caso. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Legal. Antes de eu começar a reescrever os de baixo aqui, coisa mais para baixo, tá? Eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui é o resto que sobrou. Antes de eu começar até a mexer nos parsers que estão aqui embaixo, tá? Tem uma coisa interessante, porque esse parser em si também é uma mônada. Vamos fazer. Instance, monad, parser, onde? Eu preciso implementar o bind. Vou deixar ele aqui para ficar visível. O bind tem que ter essa assinatura aqui, ó, parser de A, parser
parser de B, parser de B. Eu preciso fazer isso aí, eu preciso implementar isso aí. Com aquela semântica, tá? Executa o efeito do parser de A, entre aspas, extrai lá de dentro o dado Azinho e aplica a função que veio do lado direito do bind. E aí, esse aplicar vai produzir para mim o parser de B que eu estou fazendo. Essa é a ideia que você tem que ter em mente. É isso que meio que significa aquelas leis lá da mônada. Beleza? Então vamos lá. Ó. Do lado de cá eu tenho parser, vai ter um P lá dentro, bind. Do lado de cá eu tenho uma função F. Não dá para fazer pattern match em função, tá? Do lado de cá tem uma F. Isso aqui tem que ser. Eu preciso produzir um parser. Todo mundo tá vendo? Então vamos lá. Parser. A essência é fazer F de alguma coisa. E ela já produz um parser. Só que esse de alguma coisa é pegar o P que está aqui dentro e aplicar uma string para produzir alguma coisa que eu consiga entregar para F. Tá? Então eu tenho que de alguma forma expor a string para poder aplicar nesse P. Tá? Por isso que eu estou abrindo aqui a coisa. Porque parser de B é um parser. Lá dentro dele tem que ter uma função de string para maybe. Vocês concordam comigo? O resultado que tem que estar aqui é maybe. Tá? Se alguém não concordar comigo, é só pegar e... Por que foi para outra linha? Deixa aqui. Eu estou na coisa certa? Tô. Stack build. Deixa ele buildar e falar para... peraí. Ele está reclamando disso aqui também. O que mais que eu estou fazendo besteira? Peraí. Esse aqui ele está reclamando. Só esse aqui. Esse aqui ele está reclamando. Pronto. Olha lá. Ó. No lugar daquele traço A, tem que entrar... Deixa eu rolar, velho, por favor. Tem que entrar um maybe de string B. Beleza? Todo mundo ok? Só que maybe é mônada, né? Eu nem sei se eu usei aqui, mas eu acho que vai ser bem útil usar. Eu vou não usar no começo, depois eu reescrevo usando. Para fazer, vamos chamar assim, passo a passo, fica bem visível o que está acontecendo. Aqui eu preciso produzir mônada. Tá? Então eu tenho, vamos por partes. Mônada, preciso produzir maybe. Eu tenho uma string, que é o input, eu tenho uma função de string para maybe, que é o P. Então eu vou aplicar case P input off. Pode acontecer de falhar. Se eu falhar, é nothing. Por quê? Porque eu não tenho dados para aplicar a F, para dar para F. Então, já deu. Se eu for sucesso, se eu tiver sucesso, aqui vai ter, com certeza, just, rest, e vai ter um A lá dentro. Vai ter uma tupla, com uma string e um dado do tipo Azinho. Certo? Aí o que é para eu fazer? Eu tenho uma F, eu tenho um Azinho. Então aplica o Azinho, né? Tá? A ideia é que é para aplicar F de A. O problema é que isso aqui vai produzir para mim parser de B. E não maybe de B, que é o que eu preciso botar aqui dentro. Vocês concordam comigo? Tá? Vocês concordam comigo que o resultado disso aqui é parser de B, né? Parser de B. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Vou dar nome para esse parser de B, então vou chamar aqui let parser. Lá dentro tem um dado tipo B, isso aqui vai ser F de A. Vou dar nome para ele, para eu usar depois. Pode ser? Então, ó, apliquei F de A. Aí eu sei que o resultado disso aí é parser de B, eu fiz pattern match, eu sei que lá dentro tem um B. E
aliás, nem é um bom nome esse P, porque esse B não é o B ainda. Esse B é uma outra função de string para maybe B. Certo? Que eu tenho que aplicar também, né? Para poder achar o B. Então vamos lá. Então eu quero aplicar P2 REST. REST é o que sobrou do resultado do primeiro passe. P2 REST. O resultado de P2 REST é um maybe de B. Se for nothing é nothing. Se for just alguma coisa, já é o just alguma coisa que eu estou procurando. Beleza? Então essa aqui é a semântica da coisa. Todo mundo bem? Todo mundo pegou aqui? O que é o bind do parser está fazendo? Eu recebo um parser do lado esquerdo. Aí eu parseio alguma coisa. Quer fazer aqui, ó, P input. Aí eu usei o primeiro parser. Se eu falhei, falhei. Se eu não falhei, eu tenho um dado do tipo Azinho agora. E a minha ideia é entregar esse dado do tipo Azinho para a função de Azinho para alguma coisa. Aí eu apliquei F de A. Só que o resultado são parser. E eu não estou procurando parser. O resultado que eu estou procurando agora é um maybe. Então eu apliquei no segundo parser, produzi o segundo efeito do segundo parser, o efeito do segundo parser. E aí o resultado é o resultado que eu estou procurando. Deu? Sim? Sim? Só que vocês concordam comigo que case, input, fazer o pattern matching aqui, ó, de nothing to just, é o que a mônada do maybe faz, né? Então eu posso vir aqui e usar a mônada do maybe, tá? Eu quero fazer P de input e quero dar nome para os dados que foram produzidos. Certo? Eu não preciso mais disso aqui. Daí o que eu quero fazer é... Tá difícil, hein, hoje. Eu não sei o que eu fiz no meu... Aí eu quero fazer F de A, dar um nome. Repara que eu posso fazer let onde eu quiser, basicamente. Tá? E eu quero aplicar. E aí agora... E aí eu quero aplicar. O resultado de P2 REST já é maybe. Eu não preciso fazer return aqui. Já está no formato que eu quero. Belezinha, gente? Oi? Oi? Não, não. Dentro da mônada... Isso é uma parada que eu, sim, eu preciso parar e ler lá a coisa de novo. Dentro da mônada não tem in no let. Você só faz let alguma coisa e segue. Se você botar in aqui, ele reclama. Olha lá. Eu não sei se está visível para vocês, mas assim, ele reclama. Tá? Dentro da mônada, dentro do notation não tem let in. É só let, dá o nome. Você pode fazer vários, você pode aproveitar um let, fazer tipo um bloco, né, com a indentação, fazer vários nomes e depois continuar. Tranquilo, gente? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Eu normalmente, se eu consigo evitar os lets, eu assim, aí aquelas coisas que meio que não tem uma regra muito fixa, tá? Mas para coisas pequenas, se eu puder evitar o let, eu evito. Para quando é muitos nomes, aí eu prefiro fazer let, deixar muito mais verboso para eu saber o que é cada pedacinho, tá? Mas olha só, isso aqui é rodar um parser, certo? Executar um parser. Pô, a gente sabe executar um parser sem fazer essa zoeira toda. Para executar um parser, eu posso fazer run parser, dá um parser para ele e dá a string aqui. A string claramente é REST. Qual é o parser? F de A. F de A produz o parser para mim. Nesse caso aqui, eu acho mais elegante deixar assim. Ó. Pega o F de A, pega F, aplica o dado A. Aí isso produz um parser de B. Aí o run parser aceita um parser, que é o F de A. Aí eu dou a string para ele, porque eu não quero parser de qualquer coisa. Eu quero o maybe, eu quero o resultado final. Aí eu dou a string para ele. Qual a string?
a string que foi produzida depois do primeiro. Que é assim que a gente quer cascatear a aplicação, né? Lembra? O bind quer fazer o primeiro efeito, depois fazer o segundo efeito. Tudo bem? Por isso que aqui é REST e não é input. Se você botar input aqui, não dá as leis não bate com as leis da moda. Vou deixar para vocês verificarem isso. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok? Legal. Então vamos vendo se tem alguma coisa, se tem coisas que a gente pode deixar um pouco mais bonitas, tá? Primeiro deles. Esse daqui, ó, que é um cara que é meio feio, tá? Eu olhei hoje à tarde e fiquei assim, cara, será que dá para melhorar? Porque tem um switch case aqui, bem no lugar onde eu estou produzindo maybe. Mas repare que o que eu estou fazendo, o pattern match que eu estou fazendo não é no maybe, eu estou fazendo na lista, né? Eu estou vendo se a lista vazia ou se tem alguma coisa na lista. Tudo bem? Então, não dá para eu direto aqui fazer do e achar que eu estou fazendo a coisa certa, porque eu não estou fazendo pattern matching do maybe, eu estou fazendo pattern matching de outra coisa. Tranquilo? Então aqui não é mônada do maybe, aquele padrão que está ali. Aí eu resolvi deixar assim. Ele quer que eu ele quer que eu use uma extensão que é o lambda case. Eu não quero usar. Eu acho que é muito difícil eu falar para vocês alguma coisa mais elegante do que simplesmente traverse alguma coisa. Qualquer coisa que eu escrever vai ficar menos elegante. Então, esse aqui também acho que não tem muito o que fazer, né? Pega o string, detecta uma string e encapsula o dado. Certo? E lembra que é a coisa desprezando o dado que está lá dentro, né? Mesma coisa para esse daqui, ó. É um ou outro. E eles têm o mesmo padrão de dentro. Aí tem um span. Esse span já está muito bonitinho também, eu acho que aqui não tem muito o que fazer. Tá? Porque olha só, aqui dentro da setinha, eu não estou fazendo pattern matching de nothing com just. Então não estou fazendo o padrão da mônada do maybe. Eu também não estou fazendo o padrão pelo menos não me parece que eu estou fazendo o padrão da mônada do parser. Porque o parser está tentando juntar dois parsers. E aqui não é o que está acontecendo. Então vou deixar isso quieto. Agora o not null a gente pode fazer coisa melhor. Bem melhor, na minha opinião. Tá? Eu vou escrever ele aqui, eu vou dar nome para ele, not null linha, para ele não reclamar. É um parser de lista de A para um parser de lista de A. Not null linha. Então vamos por partes. Vamos por partes. Olha a proposta que eu vou fazer aqui para vocês. O que esse not null está fazendo? A ideia é que ele vai usar o primeiro parser. Esse primeiro parser produz uma lista lá dentro. E eu quero checar se a lista está vazia ou não. Que é o que a gente faz aqui, né? Just. Eu checo se a lista está vazia ou não. Se tiver vazia, eu falho também. Certo? Se não tiver vazia, eu só sigo. Aí eu pensei o seguinte. Seria mais interessante, ou pelo menos me parece mais interessante, se em vez de ser parser de alguma coisa para parser de alguma coisa, que eu colocasse alguma coisa, Azinho, para mônada de Bzinho. Por quê? Porque aí essa função eu consigo usar com bind. Se eu tiver uma função de parser para parser, eu não consigo usar com bind. Pelo menos não imediatamente. Preciso parar e pensar. Mas nesse padrão consigo, ó, um dado que não está dentro da mônada, produzindo, é o dado de entrada, e a saída, uma coisa que está na mônada. Esse padrão consigo usar com bind. Certo? E aí olha só o que eu pensei. Pô, aqui facilita. Por quê? Porque eu quero... Está entrando lista. Se for lista vazia, o que é para eu fazer? É para eu falhar, certo? Como é que eu falho? Parser const 9. Eu
Eu quero retornar um parser que sempre falha. Se for lista vazia. Se tiver alguma coisa, eu quero fazer um parser, eu quero produzir um parser. Opa, nem preciso disso aqui. Eu quero produzir um parser que sempre produz o dado lá dentro para mim. Ou seja, eu vou escrever explicitamente, depois eu limpo. Input. Um parser que sempre faz isso aqui, ó. Input. Não consome nenhuma entrada e coloca o XS lá dentro. Peraí que isso aqui tá errado. Assim. Assim. Aliás, perdão, porque esse aqui tem que ser just, né? Pronto. Um parser que sempre consegue dar certo. E não só isso. O que é para ele fazer? É para ele colocar o dado dentro da estrutura, no contexto do parser, sem consumir nenhuma entrada. Certo? Só que esse padrão é exatamente o padrão do pior, do parser, que a gente fez lá atrás. Tá? Se vocês olharem lá atrás, cadê o pior? Eu crio um parser, recebo o input, e eu sempre dou certo. Just, não consumo nada da entrada e coloco o dado azinho que veio de fora lá dentro. Tudo bem? Que é o return também. Cadê ele? Então, em vez de escrever essa coisa arada toda aqui, eu posso escrever return xs. Eu já tenho uma função que resolve esse problema para mim. Mas vocês estão vendo que não tem nada de mágico, né? A gente só fez um padrão, tem uma função lá que faz essa coisa para mim. Na hora que eu encontro esse padrão, eu falo, pô, já tem uma função. Certo? Estou deixando mais, como é que fala? Mais encapsulado o programa, né? Mas tem uma abstração, eu fico usando ela. Todo mundo bem? Aí olha só, onde que eu estou usando esse not null? Eu só uso o not null aqui, ó, na função do JSON number. E aí lembra o que estava acontecendo? Era assim, ó. O spanp é um parser que pega um predicado e fica pegando a entrada enquanto aquele predicado for verdadeiro. Certo? Aí qual que é a ideia? É que ele vai ficar consumindo os números no começo da string. Na hora que não chegar mais um número, ele para, pega o número, aí agora ele tem um número, que é o string só com coisas de números, passa nessa função read, que vai pegar uma string de números e transformar num inteiro para mim. Beleza? E aí eu quero colocar o resultado disso no JSON number, que é o meu resultado. Só que a gente viu que isso aqui pode falhar, porque esse read, se receber uma string vazia, ele falha. Certo? Aí eu fiz esse not null, que era uma coisa que pega um parser e conserta ele. Tá? Um parser que podia produzir uma string vazia. E fiz um parser, a partir dele, um parser que nunca consegue produzir uma string vazia. Se tiver uma string vazia, ele já falha. Ele não tenta fazer o read. Certo? Legal. Vamos reescrever essa parada aqui então. Vou deixar aqui, vou chamar de JSON number linha. Então isso aqui é um parser de JSON value number linha Então vamos por partes. Esse parser tem que fazer span p is digit. Ele tem que fazer isso, certo? Ele tem que fazer isso. Cadê minha solução? Para eu não me perder. Aqui. Isso ele tem que fazer, certo? Beleza. Vocês concordam comigo que isso aqui é um parser, né? Parser de sei lá o que, mas o que esse troço faz? Deixa eu até tipar. Stack REPL. Ai, vai reclamar, né? Pera aí. Se eu tentar fazer um load aqui, ele vai reclamar. Então, deixa eu comentar isso aqui. Load, source, lib. Ó, span p is digit. Gente do céu. Já sei o que eu tô fazendo.
Isso aqui é parser de string, certo? Parser de string. Aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse string que está aí dentro desse parser e quero processar ela com aquela função read. Certo? Vocês concordam comigo? Hã? Quero processar ela com essa função read. Só que tem um problema, porque aquela string que está aqui dentro desse primeiro parser pode ser uma string vazia, né? Então eu gostaria de primeiro processar ela usando essa função notNull aqui, que pega uma string e me dá um parser novo que, se tiver lista vazia, ele falha. E aí ele vai falhar a computação toda. Se não tiver, se tiver dados lá dentro, ele copia os dados e me deixa disponível os dados. Como que eu faço isso? Ora, onde é que eu estou escrevendo? Agora eu estou escrevendo aqui. Ora, bind, porque eu tenho a mônada do lado esquerdo, e eu tenho uma função que eu quero pegar o dado que está dentro da coisa do lado esquerdo e aplicar na função do lado direito. Já é direto, notNull linha. Certo? Qual que é o tipo disso? NotNull linha. É um parser de string. Só que agora é um parser de string que, se vê a string vazia na primeira etapa, esse parser falha. Então, esse resultado disso aqui é um parser que sempre tem uma string não vazia lá dentro. Certo? Sempre tem uma string não vazia lá dentro. Tem os números lá. Sempre tem números. Agora, isso aqui eu quero passar para a função read. Certo? Ora, vamos por partes. A função read, ela tem tipo string, que é lista de char, para A. Eu posso usar isso aqui com o bind direto do lado direito de um bind? Não posso, né? Porque do lado direito tem que ter uma função que pega string e produz parser de A. Ou parser de B, ou sei lá, qualquer coisa. Parser de alguma coisa. Certo? Eu tenho uma função pura. Como que eu pego uma função pura e transformo numa função que produz estrutura para mim? Usando o que eu já tenho na mão. Ora, eu posso pensar assim. Eu pego a string, aplico no read, eu vou ter um azinho. Aí, para botar o azinho dentro da estrutura, no caso de um parser, é só fazer return, né? Porque o return pega um dado qualquer e bota dentro da estrutura. O return faz esse lifting dos dados para dentro do contexto que eu estiver trabalhando, da mônada que eu estiver trabalhando, certo? Certo ou não certo? Ele vai depois sugerir map, mas eu estou tentando forçar mais com mais mônada. Até para eu poder depois fazer do notation aqui e se olhar e falar, nossa, gostei. Tudo bem? Mas de fato, você podia vir fazer fmap de alguma coisa dentro dessa coisa arada toda aí, né? É porque eu sou, sei lá, eu gosto mais de... Eu tenho uma tendência a ficar usando o padrão da mônada assim, mais insistentemente. Mas é uma tendência meio pessoal. Mas olha só o negócio aqui. Qual é o tipo de return.read? Que faz exatamente isso. Pega um dado, aplica a função read primeiro, vai produzir o resultado, aplica no return. String para mônada de B. String para M de B. M, mônada, ele está falando ali. String, que é exatamente o que encaixa no bind, né? Certo? Exatamente o que encaixa no bind. Opa, então eu posso vir aqui, pegar isso aqui e falar assim. Passa isso aqui para return de return.read. Certo? Só que isso ainda não tem o tipo que eu quero. Olha só. Tipo de span p isDigit bind not null linha bind
return.read tem um tipo parser de B. Mas eu não estou tentando produzir um parser de B, eu estou tentando produzir um parser de JSON velho. Olha a assinatura de tipo. Certo? E esse B, inclusive, ele está falando aqui para mim que é um read B, tal, não sei o quê, porque ele não conseguiu especializar a parada. Tá? Mas no caso ali, é para ele produzir um int e botar dentro daquele valor lá JSON velho, certo? Certo? Opa! Vocês concordam comigo que eu podia fazer read, passar string, read. Aí eu vou ter um número. Aí, em vez de passar direto para o return, eu faço read, passo para o construtor do JSON number, que recebe um int e produz o JSON velho. E aí, depois disso, eu encapsulo isso no parser. Vou fazer bem aqui, ó. Side. JSON number. Bom. Todo mundo bem? Todo mundo pegou o que está acontecendo? Isso aqui é a solução. Inclusive, eu vou fazer assim já, tá? Vou comentar esse. Em vez de JSON linha, eu vou deixar aqui JSON, que eu não preciso nem mudar mais nada ali na frente. É só substituir. Todo mundo ok? Opa, mas toda vez que você vê isso aqui, tá? Nossa, bind, não sei o que, pá, essa parada tudo. Cara, faz sentido usar do notation. Faz sentido. Eu vou fazer, mas eu já deixaria assim a minha solução. Tá? Eu acho que nesse caso particular o do notation vai ficar pior. Porque não tem o do notation ele fica bem legal quando ele tira aqueles monte de lambda alguma coisa do meio. Aqui não tem um monte de lambdas, vocês estão vendo? Tá? Aí eu preciso introduzir os lambdas só para fazer lambda de A, seta, F de A. Tá? Mas tem gente que prefere. E do ponto de vista aqui da linguagem que é meio que indiferente, tá? Então vou lá. Ó. Do. Aí eu começo. Spam isDig vai produzir um resultado, e o resultado disso eu quero passar para frente, né? Então eu vou dar nome para isso. Vou chamar de X. Eu nem sei o que é aquilo ali. Aí, isso aí vai para not null. Caramba, cadê meu cursor? Not null X. Aí isso aqui produz um resultado que eu quero passar para o que está do lado direito. Cara, preciso consertar essas coisas. Eu vou chamar isso aqui de Y. Tá difícil. Aí o resultado disso aqui, eu quero entregar para esse bagulho todo. Eu tenho a tendência a preferir o primeiro jeito. Por quê? Porque para mim já está bem claro que é tipo um pipeline com os bind. Ah, faz isso, depois pega o resultado, passa para aquilo, pega o resultado, passa para aquilo. Aqui, ali é o que a gente chama de point free notation, aquele primeiro caso. Do lado de cá tá pointful notation. O que quer dizer pointful? O resultado da primeira etapa do pipeline, eu dou um nome para ele. Em vez de simplesmente falar, o resultado aqui não me interessa o nome, só passa para frente. Eu dou um nome para ele, mas esse nome só serve para eu poder passar para a próxima linha. E eu dou um nome só para passar para a próxima linha. Por isso que eu falei que aqui o do notation para mim é pior. Eu escreveria com os bind. Não, porque aqui eu preciso me referenciar o resultado de alguma coisa que aconteceu antes. Eu posso fazer, calma, eu vou fazer um exemplo para vocês para frente, mas pode ser que eu queira fazer alguma coisa, mas eu não me importe com o resultado. Aí é só não dar o nome. Mas aí se eu não me importo com o resultado, eu não tenho como usar o resultado daquilo. Não, porque eu não dei nome. Eu só consigo usar o resultado de coisas que eu dei nome. Entendeu? Se eu não der nome no do notation, cada linha vai executar o efeito da mônada naquela linha. Tipo, aquele pedacinho. Se eu não der nome para o resultado daquilo, eu não consigo usar o dado daquilo, eu só produzo o efeito. Nesse caso particular, eu quero usar o dado que foi produzido, não só o efeito. Sacou?
Aqui eu não preciso mais de parêntese, tá? Aqui eu acho mais melhor fazer assim, entre aspas. Eu acho melhor fazer assim. E pronto. Eu deixaria com os binds, mas vou deixar assim. Porque aí todo mundo já entendeu que não tem nada de especial fazer do notation ou a coisa com os binds. É sinônimos. Beleza? A única coisa que isso aqui está pegando é deixando eventualmente um pouco mais bonitinho uma notação quando tem aquele monte de lambda, alguma coisa no meio do caminho. Tá? Mas se eu já tenho as funções que são de Azinho para mônada de Bzinho, eu não preciso de lambda para nada. Eu vou só cascateando elas com byte, como function composition. Beleza? Tá? Ótimo. Então, esse aqui eu acho que ficou mais bacana. Vamos deixar esse aí. Tá? O string literal, no meu entender, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu acho que já dá para fazer do notation aqui também, porque eu tenho agora mônada, eu posso fazer essa coisa com do notation. Mas eu vou fazer o exemplo mais complicadinho, que é do array com do notation. Aí vocês podem olhar e falar assim, ah, tá bom, como é que eu traduzo isso aqui, essas estrelas depois para a coisa do notation. Mas esses aqui são relativamente pequenininhos. Esse JSON Array é mais interessante para a gente mexer. Tá? Esse JSON Array é um pouco mais interessante de mexer. Vamos lá. Deixa eu fazer ele aqui do lado. JSON Array linha. Ele tem que ser um parser de JSON velho. JSON Array linha. Tem que ser. Então vamos lá. Parser é mônada, certo? Então se eu fizer do, eu estou no contexto da mônada do parser. Tudo que eu fizer aqui dentro, o efeito é parser. Todo mundo comigo? Porque, tipo assim, essa coisa de ler é a primeira coisa que eu faço. Eu pego o código de alguém, a primeira coisa que eu encontro lá, do. Aí a primeira coisa que eu me pergunto é, esse do é de que mônada? Porque isso tem... Tudo que eu fizer aqui dentro tem que produzir parser. No caso, tem que produzir aquela mesma mônada. Saber em qual mônada você está trabalhando é essencial. Beleza? Então esse do é de parser. Então tudo que eu fizer aqui dentro é parser. Não entendi a pergunta. Se fosse aqui, por exemplo, uma função de azinho para isso, é isso que você está falando? Aí eu tenderia a colocar um argumento aqui, e aí do lado direito eu já tenho que produzir o resultado. Aí se for parser, aí eu já posso fazer do e ir para frente. Isso, isso. Eu acho que eu não fiz nenhum exemplo aqui. Eu acho que eu tenho um exemplo com I.O. que eu tenho do acontecendo dentro de do. Que é comum de acontecer. De você estar no contexto de uma mônada, e aí dentro dela você precisa fazer alguma coisinha que tem a ver com outra mônada. Aí não tem problema, você abre um outro do. Só que você precisa saber que aquele lá de dentro não se comunica com o de fora. São contextos diferentes, e aquele do não precisa ser o mesmo do de dentro, do de fora, né? Você pode fazer alguma outra coisa aqui, desde que você termine aquela computação ali. Mas aqui não é o caso, né? Aqui do... Pronto. Então, o que eu preciso fazer? Vamos nos guiar pelo que está escrito lá em cima. Eu preciso primeiro detectar isso aqui, certo? Vocês concordam comigo que isso aqui já é um parser, né? Que é o que eu preciso fazer. Vocês concordam comigo que o resultado disso não me interessa, né? Me interessa o efeito de parsear esse caractere, mas eu não me interesso pelo resultado. Então não vou dar nome para o resultado dele. Não vou dar nome. Ai, que inferno. Não vou dar nome.
A segunda coisa que tem que acontecer é white space, né? Passear, espaço em branco. Também não me interessa o resultado dele, só me interessa o efeito. Então também não vou dar nome. Reparem que é um pouco mais fácil de pensar em coisas que precisam acontecer numa ordem. Tem que acontecer a primeira linha, tem que acontecer a segunda linha, nessa ordem. Que traz a gente para um tipo de raciocínio que é mais próximo do que a gente se acostumou quando a gente aprendeu a programar, né? A primeira linha acontece, depois a segunda, depois a terceira. Não foi isso que a gente aprendeu? A mônada é esse padrão de sequenciamento do que tem que acontecer. Por isso que a mônada é tão poderosa, porque ela me permite, entre aspas, emular o padrão de, vamos falar assim, de execução, né? O padrão de semântico mesmo de execução de uma coisa sequencial dentro de um contexto, de uma linguagem, que não tem isso, não é assim que ela funciona. Que não se importa com a sequência. Cuidado, porque tem um monte de gente que para e pensa assim, então quando eu abro do notation quer dizer que a minha linguagem virou imperativa. Não. Por que eu fico sequencial? Porque eu criei uma dependência de dados entre o que está do lado direito com relação ao que está do lado esquerdo. Tá? E a dependência de dados é que cria a sequência para mim. Não tem nada especial na linguagem. Cadê a mônada aqui atrás? Cadê a dependência de dados? Para fazer a F, que é o que está do lado direito, eu preciso do A. Se eu tentar executar F primeiro, ele fala assim, beleza, para eu tentar executar F, eu preciso de um A. Só que de onde vem esse A? O A vem daqui, que é o resultado de fazer primeiro P input. Eu preciso primeiro executar P de input para produzir um A para conseguir fazer a F. Tá vendo? Beleza, mas quem é o P? P é o que veio do lado esquerdo do bind. Por isso que ele me força a execução primeiro do lado esquerdo para produzir um dado, para então entregar o dado para o lado direito. Por isso que ele força uma sequência. Agora, cuidado, porque isso aqui não é estrito ainda, tá? Isso aqui é tudo lazy também. Isso aqui é tudo lazy. Vocês vão ver lá na hora que eu estiver fazendo I/O, que às vezes, tipo assim, que o lazy às vezes não faz o que eu quero que ele faça. A gente precisa ser até capaz de controlar isso também. Tudo bem? Mas a gente está começando a se caminhar para coisas bem avançadas. Mas todo mundo está sacando de onde vem essa noção de sequência. Eu criei uma dependência de dados. A coisa que está do lado direito precisa de alguma coisa que é produzida pelo que está do lado esquerdo. E aí eu forço, então, que na hora que eu for executar o que está do lado direito, ele força a execução do que está do lado esquerdo. Mas não tem nada de mágico, não tem nada de especial, não tem uma construção. Repare, não tem nenhuma construção nova na linguagem. São só funções que a gente definiu desse jeito. São só funções que a gente definiu desse jeito. Beleza? Mas por que esse padrão da mônada é tão importante? Porque ela me permite fazer essa emulação de coisas sequenciais numa linguagem que não é sequencial. Maneiro pra caralho, né? Toda vez que eu vejo isso aqui, por mais simples que eu olhe os exemplos, eu olho e falo, caralho, isso aqui é muito profundo. Tá? Por quê? Me permite ir pensando em coisas tipo o que a gente já fazia, quando for conveniente, de maneira bem disciplinada, tem regras algébricas, tem uma tonelada de coisas que essa interface exige, né? De regras que ela exige, que você cumpra. Tem uma interface bem definida, tem uma especificação bem definida. E aí, se tudo tiver atendido, fica muito parecido com simplesmente a gente chamar funções em C, só chamar função, ponto e vírgula, chamar função, ponto e vírgula, no Python, no qualquer coisa, né? O que eu faria? Char P é uma função que pega um char e faz alguma coisa. Aí o que você faria? Char P, abre parênteses, dá aquele caractere, fecha parênteses. Se for em Python, Enter. Se for em C, ponto e vírgula. Se for em Java, ponto e vírgula, Enter. Se for em C++, ponto e vírgula, Enter. E pronto, né? Você chamou a função faz alguma coisa. Faz o quê? Produz um efeito. E você, se você nunca fizer
x igual a uma função, você nunca guarda o resultado dela, né? Você joga fora. Se ela produzir resultado, você joga fora, que é o que eu estou fazendo ali, né? Mas a função executa. E ela produz os efeitos dela. Exatamente o efeito que está acontecendo aqui, né? O que eu estou emulando aqui. Vocês viram que eu consigo fazer tudo que eu faz na linguagem imperativa. Só que em Haskell, para fazer a coisa imperativa, eu preciso... Vocês viram tanto de aula que até eu chegar aqui. Sacou? Mas, uma vez entendida essa interface, agora você tem duas coisas no seu arsenal. Quando você está numa linguagem que suporta esse tipo de coisa. Você pode vir e fazer, vamos chamar assim, uma coisa parece imperativo, que é o que eu estou fazendo aqui agora nesse contexto, ou uma coisa que não parece imperativo, e agora eu posso usar as duas coisas, o que for melhor para mim. Não tem certo e errado. Tem umas coisas que meio que você não consegue fugir da mônada, tá? Você não tem muito padrão, tipo I/O. I/O não tem muito o que fazer. Mas I/O, você não precisa só fazendo mônada, binding, né? Por quê? Porque às vezes você só quer fazer um efeito e não quer combinar dois efeitos de I/O. Mas você quer fazer um efeito de I/O, pegar um dado e processar um dado lá dentro. Aí você não precisa fazer mônada, você pode fazer FMAP lá dentro, né? Que é um padrão funcional. Você começa a ganhar mais ferramentas. É isso que eu quero no final dos conceitos ter. Mais ferramentas, mais ferramentas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Mais ferramentas. Qual que vocês vão usar? Cara, quando você está na selva, você usa o que você tiver na mão, né? O que você olhar e falar, eu só sei fazer assim, então você faz assim. Tá? Mas eu gostaria que vocês sacassem também outra ideia que eu acabei de fazer ali. Às vezes eu só sei fazer a coisa de um jeito, tipo pattern matching. Faço pattern matching. Rodou. Depois que está rodando, você sempre pode refatorar. E aí achar um padrão mais elegante, deixar o negócio um pouco mais bonito depois, refatorando. Sacou? Então você sempre consegue usar uma ferramenta mais básica. Tipo assim, pegar uma faquinha para cortar um bambu, um pedaço de bambu, tipo, derrubar um bambu mesmo, né? Tipo, um canivetinho, sei lá, pattern matching. Aí você derruba a parada, você vai lá, pega coco, faz a parada toda. Dá trabalho pra caramba. Só que eventualmente você começa a ficar um pouco melhor. Você fala assim, porra, aprendi a fazer um machado. Você aprende a fazer um machado? O machado serve pra fazer a mesma coisa que a faquinha faz. Só que em vez de ficar uma hora cortando bambu, mais de uma hora cortando bambu, você vai lá e pleque e derruba a parada, numa tocada só. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Depois desse discurso todo. É para fazer, detectar, abre colchete, jogar fora o resultado disso. É para detectar o white space, jogar fora o resultado disso. É para consumir o white space, é para consumir aquele char. Aí vem os itens, né? Os itens é isso aqui tudo, vocês concordam comigo, né? Isso aqui isso aqui eu vou usar, né? O resultado disso. Então vou dar nome aqui, ó, itens. É aquilo tudo. Eu vou dar nome, porque eu vou usar em algum momento. Não é a última coisa. Por isso que eu não vou fazer return isso aqui. Porque depois de fazer isso, eu quero fazer jogar fora o white space. E eu quero fazer ainda span p, detectar o caractere de fechar, né? Hã? Char p, o caractere de fechar. Certo? E aí eu acabei? Não. Porque eu produzi um valor para terminar a computação. É tipo fazer o return. Se estivesse fazendo em C, você faria return alguma coisa. Que coisa? Os itens. No meu caso, os itens já estão no jeito certo? Não, não estão no jeito certo. Por partes. Se eu fizer aqui return items, ainda está errado. Por que está errado? Deixa eu tipar. Caramba, como é que era? Source, lib, alguma coisa. Ele está falando para mim aqui. Eu estou querendo que você produza um JSON velho e você está produzindo lista de JSON velho. Quando eu fiz return items, items tem o tipo lista de JSON velho. É isso que ele está falando para mim. E ele está falando para mim. Eu não aceito isso, porque o que você está tentando produzir é JSON velho lá dentro. Tá?
Então, nesse caso particular, o que é para eu fazer? É para eu pegar, jogar isso aí dentro de um JSON Array e retornar isso, certo? Como é que eu faço isso? Pego a lista de JSON velho, isso aí é o que o JSON Array aceita, aquele construtor, direto. E aí eu retorno. Certo? Vai ter gente que vai fazer assim. Vai ter alguns de vocês que vão talvez preferir fazer assim. Mas nesse caso aqui é meio que a mesma coisa. Tudo bem? Eu acho um pouco mais. Eu acho que fica um pouco mais legível assim. Estou pegando os itens, estou guardando dentro do JSON Array. E aí o resultado, isso para mim é um dado. Dado eu estou retornando. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Eu não fiz aqui na minha coisa. Mas será que dá para fazer a mesma coisa com o sepby? Porque olha só, sepby é uma função que pega um parser, outro parser e produz um parser de lista. O primeiro parser é o que está dentro dos parênteses. O segundo parser já é o JSON velho, não tem como simplificar mais. Mas o que está dentro do primeiro parser, dos parênteses, dá para fazer o mesmo processo, né? Eu acho que eu posso fazer isso, tá? Do whitespace sharp alguma coisa. E aí eu preciso... Eu jogo fora ou eu guardo isso aqui? Deixa eu pensar. Eu acho que tanto faz, né? Lá dentro do sepby eu já faço o jogar fora, né? Porque eu faço sep, a estrelinha para a direita. Então, se eu retornar ou não interessa, ele vai jogar fora, né? Eu vou jogar fora e ver se dá certo. Eu tô agora num pequeno freestyle, tá? Ainda, peraí. Porque eu preciso terminar retornando alguma coisa. Então, vou retornar um... Não. Estou pensando. Eu entrei no do, porque eu preciso produzir um parser ali dentro dos parênteses. Preciso produzir um parser. Parser eu posso fazer com do notation. Aí o que esse parser lá dentro tem que fazer? Ele tem que consumir o whitespace, ele tem que consumir uma vírgula e ele tem que consumir o whitespace e não fazer nada. Mas eu não consigo fazer um parser que não retorna nada, tá? Eu sempre preciso retornar um dado. Aí eu estou retornando em Unity, porque eu acredito que isso aqui vai ser compatível com o que o sepby aceita, porque ele aceita parser de A. Certo? O A pode ser Unity, aqui em cima. No mouse, né? Aqui em cima. E esse A eu não uso para nada, né? Porque esse sep aqui, ó, que é o resultado, tem um A lá dentro, eu jogo fora. Então, se for Unity, se for, sei lá, uma lista vazia, se for qualquer coisa que eu botar aí dentro, ele vai jogar fora, né? Não precisava desse return na moral? É. É. Mesma lógica, né? Porque aqui eu estou retornando os white space, né? É, posso deixar assim, né? Dá na mesma, né? Eu só acho um pouco deselegante deixar esses duos assim pendurado aqui, tá? Aí eu tenho uma tendência a fazer assim, ó. Como é que eu faria aqui? Como é que eu tenho que usar aqui? Então tem que fazer antes. Eu faria um let...
Como é que é? Não, separator igual essa coisa que está aqui dentro. Pronto. Eu tenderia a fazer assim, que eu acho um pouco mais... Opa. Eu acho que fica um pouco mais legível o que está acontecendo. Ou separator, ou então array separator, um nome assim. Certo? Mesma coisa você pode fazer ali para o JSON Object, que é tipo essa... cara, um padrão muito parecido, pode fazer a mesma coisa, tudo bem? Só para eu meio que... Eu estou convencido que dá certo, tá? Mas eu vou deixar aqui. E aí eu vou carregar um JSON. Eu peguei um JSON um pouco mais simples, que tem um object, que só tem um campo, e aí tem um object lá dentro, que tem ID, value, pop-up. Aí dentro do pop-up tem um object, que só tem um campo, só que ele tem um array lá dentro, um array de objects. Tá? E aí, eventualmente, essa parada aqui tem que funcionar, né? Do jeito que a gente fez. Repare que não tem número, aí não estressaria os números, né? A gente pode botar um número aqui, né? Só pra zoar. 1, 2, 3, aliás, 42. Beleza? Porque a gente mexeu no número, né? Então, como é que eu carrego isso? Aí a gente vai usar uma mônada também. Tá? As funções de I/O, lá da função básica, uma delas é o read file. O read file, você dá um path para ela. Tá? O file path é uma string. Deixa eu ver se ele aparece aqui. File path é uma string. Você dá uma string com o lugar, a localização do arquivo, ele vai tentar abrir o arquivo para você. Tranquilo? Então, vou passar aqui, ó, read file, uma string, e essa parada está no example2.json. Eu acho que ele vai achar direto, peraí. Isso, tá? Aqui no terminal, no REPL, ele consegue olhar o que está dentro do I/O para mim. Tá? Mas o tipo disso aqui é I/O de string. É uma string dentro do contexto de I/O. O I/O, em princípio, quando você entra no I/O, sujou dali para frente sempre dentro do I/O. Em princípio não dá para sair do I/O. Tá? Em princípio. Não é que não dê. Dá. Mas é dark side of the force. Total. Quando você tira alguma coisa de dentro do I/O, você provavelmente está fazendo merda. Tudo bem? É porque é útil se você souber muito bem o que você está fazendo. Então, em princípio, você entrou no I/O, fica lá. Não tem o que você fazer mais. Tá? Eu não sei dizer se eu vou mostrar para vocês e como é que usa e tal, mas tem um outro tipo aí, que é o ST. Ah, ele não tem? Não está no meu escopo? Import control.monad.st ou de acho. Aliás, info st, realmente eu não posso fazer aqui. Tá. Tem um outro tipo aí, que é esse tipo aqui, st. Tá? E esse, ó, inclusive ele é, vamos chamar assim, ele não é exatamente opaco. Tá? O st, S de azinho, tem um construtor que é st só, e lá dentro ele tem essa coisa aqui, tá? Um strep, que é uma representação do st, S azinho. Tudo bem? E aí, não interessa muito você saber o que é esse strep, mas o que interessa saber é que esse st, ele serve para você fazer, em essência, a mesma coisa que você faz com I/O, só que você consegue sair de dentro do st. Tá? É para você fazer computações que
que precisam acontecer, na mesma ideia do I/O, que se precisa acontecer alguma coisa numa certa sequência e elas podem gerar efeitos, tá? Mas algumas computações você consegue falar assim, quando eu terminar a computação, todo o lixo que foi produzido eu posso jogar fora e ficar só com o dado. Por exemplo, eu tenho um certo ponto na minha computação, eu preciso criar um array, preenchê-lo com dados, e aí ficar mexendo nesses dados, por exemplo, para fazer sorting desse array. Mas quando eu terminar, eu posso, por exemplo, produzir o array final, e eu não preciso mais mexer nesse array. Aí eu posso falar assim, todo aquele lixo que eu fiz de mutability, de mutar as coisas em place, eu posso falar assim, eu não preciso mais de mutação. Mutação é side effect. Tá? Fazer uma variável mutável. Só que se eu terminei de fazer a mutação, eu olho assim e falo, cara, não preciso mais mexer nos dados. Eu posso travar os dados. Na hora que eu travo os dados, eu volto até o mundinho seguro de programação funcional, que eu tenho uma variável que está com os dados presos. Tá? Isso eu consigo fazer, por exemplo. E aí eu saio de dentro do ST. Eu vou passar um exemplo depois para vocês de um codificador que eu fiz, que não é muito difícil de vocês lerem o código e entenderem o que está acontecendo. Eu uso essa coisa do ST, porque é sempre assim. Na hora que eu começo a computação, eu tenho todos os dados, é uma imagem. Eu tenho uma imagem, eu consigo ler a imagem e pegar todos os dados. Aí na hora que eu entro na computação, o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar percorrendo a imagem e fazendo um monte de mutação lá naquela coisa que é para codificar a imagem, para comprimir ela. Mas na hora que eu termino, eu não preciso mais, porque eu já tenho uma coisa codificada. Aí eu posso sair dessa coisa, e eu fico com uma função que é de imagem para imagem codificada. Só que em vez de ficar produzindo um monte de resultados intermediários lá que o garbage collector tem que pegar para mim, eu consigo entrar num mundinho, eu faço tudo sem ficar produzindo um monte de lixo, gosto de farinha imperativo, né? Pega um array, você já sabe o tamanho da coisa, você pega um array, faz o tamanho do array do tamanho que você precisa, vai mexendo nos valores lá dos campos, quando você não precisa mais, fala, beleza, acabei, trava tudo, pum, tá aqui o resultado. E é bem determinístico o negócio, tá? Porque sempre que eu dou a mesma imagem, sai o mesmo resultado. E aí a parte que é um lixo fica presa lá dentro dessa ST e eu consigo jogar fora depois. Tá? É bem interessante isso. Tudo bem? Mas tem coisa que a gente faz com I/O que a gente não consegue fazer com ST, tá? Então vamos lá. Ó. Eu estou com read file. Cadê o read file? Isso daqui é I/O de string. Aí eu quero passar para o parser, né? I/O é mônada. Então, do lado de cá, eu preciso entregar para ele uma função de string para qualquer coisa, para outra mônada de I/O, certo? Aí, aqui, o que eu quero fazer? Aqui dentro, do lado direito, eu tenho string, ou pelo menos eu posso fazer assim, ó, /s, aí eu estou recebendo a string, aliás, mentira, não, aqui eu estou recebendo a string, s, que é o JSON, né? Vou até dar nome. Estou recebendo a string com o JSON aqui. E aí eu quero usar isso no parser. Para usar o parser é run parser, certo? Run parser. E eu dou o parser para ele, que no nosso caso chama JSON value. Esqueci. JSON value. E eu dou o S. Aliás, dou o JSON. Vocês concordam comigo que isso aqui é boboca, porque eu posso fazer assim direto, né? Run parser JSON value já é uma função que espera um string e faz alguma coisa, certo? Que coisa? Vai produzir a estrutura de dados parseada, se não falhar, dentro do I/O para mim, no contexto do I/O, certo? Eu vou dar direto um... né? Por quê? Claro que está errado. Porque o run parser produz na hora que eu fizer run parser, del parser e der string, eu produzo maybe de alguma coisa,
Só que aqui eu preciso produzir I/O de alguma coisa, né? Como é que eu produzo uma mônada tendo um dado qualquer? Ah, vai reclamar. E se eu fizer com ponto? Ponto fica mais bonitinho, né? Agora tá certo. Bom, parseou, tá com o just lá dentro, porque é isso que tem lá dentro, né? Tá? A string que sobrou mais nada, que a gente já tinha cuidado do white space e tal no começo e no final, né? Sei lá se a gente cobriu, tá bastante buraco ainda, mas do lado de lá tem um object, que é o que a gente viu que é mesmo, que tem um menu, que tem um object lá dentro. Aí lá dentro tem um ID com 42 que a gente botou, inclusive alguns passos que a gente mexeu. Aí tem o velho, tem uma string file, aí tem um pop-up, que é um object. Aí o que tem nesse object? Menu item, e aí tem um array. No array tem objetos e blá blá blá, que é o que de fato tem lá no JSON de exemplo que eu estou usando com vocês. Que é esse JSON que está do lado aí. Todo mundo bem? Todo mundo pegou a ideia da mono? Como é que usa e tal? E aí a ideia é essa. Você fez uma estrutura, você sempre pode pensar, tá? Cara, essa estrutura... Se você pensou, nossa, essa estrutura, talvez eu consiga fazer o aplicativo dela. Pensa que talvez você consiga fazer a mônada. O functor nem tanto. Tem um monte de functors que não são nem aplicativos. Mas se você fez o aplicativo, ele já tem a ver com combinar efeitos. Aí você pode pensar, será que isso aqui também é uma mônada? Vale muito a pena pensar, porque na hora que você descobre que alguma coisa que você está tratando é mônada, você ganha um poder adicional. Hã? Não sei. De cabeça não sei nenhum. Mas deve ter. Porque para ser mônada, eu exijo mais do tipo. Mas eu não conheço aqui de pronto nenhuma que eu saiba que é aplicativo que não é mônada. Até porque a maioria dos que eu conheço são as mônadas e eu sei que todos são aplicativos. Mas você viu quando a gente fez o parse, a gente não precisa da mônada. O padrão do aplicativo ele já resolve bastante coisa. Você já viu isso. Só que às vezes é mais, inclusive eu acho mais fácil às vezes descobrir se a coisa é mônada do que descobrir se é aplicativo. Normalmente eu tento fazer, eu tenho um tipo qualquer, eu falo assim, cara, essa parada deve ser uma mônada, velho. Aí eu tento até eu conseguir. Na hora que eu consigo escrever o aplicativo. Se eu tiver a mônada, eu consigo escrever o aplicativo, não é difícil. Se eu tiver o aplicativo, aí eu preciso pensar como é que é a mônada. Mas não tem muito o que fazer. Todo mundo ok? Mas vocês sacaram que o que a gente vai fazer, o que a mônada está fazendo, nada mais é do que emular esse padrão de coisas sequenciais que tem que acontecer. Coisas sequenciais que tem que acontecer. Tudo bem? E eu, particularmente, eu acho um pouco mais elegante escrever isso aqui do que do jeito que estava. Eu entendo um pouco melhor isso aí do que o jeito que estava. Assim. Tem que fazer o char, aquele char ali, tem que fazer o white space. Estou definindo uma coisa dentro de um escopo ali, estou dando nome para ela. Sacou? Tem que fazer aquela que CEP by não sei o que, tem que fazer aquilo, e o resultado disso eu vou chamar de item. Vai ter que fazer o white space, tem que fazer o char p. Aí, os itens eu estou colocando dentro de tal coisa, estou retornando, estou terminando, né? Estou botando para fora. Eu acho bem mais fácil de entender isso aí. E vocês repararam que esse do, olha aqui, ó, esse do, ele é o do parser. Então, na hora que eu estou no contexto de parsers, isso aqui tudo são parsers. Cada linha dessa é um parser. Exceto o let é para dar nome para as coisas. Mas cada linha dessa é um parser.
não só está produzindo o passe, mas como está executando o efeito daquele passe, em princípio, né? Vou executar o primeiro efeito, segundo efeito, terceiro efeito, e vou entregando os dados para o próximo, para o resto, para o que vem a seguir. E para o resto que vem a seguir, para o resto que vem a seguir. E a gente, nesse caso aqui, ó, tem dois passes, tem dois mônadas, né? Que é o parser é uma mônada, e o que tem dentro do parser é uma função de string para outra mônada, que é o maybe. Tá? Tanto que eu usei do notation aqui, ó, nesse ponto aqui, para simplificar o que está acontecendo dentro da mônada. Tudo bem? Quando acontecer isso aqui, isso me leva a pensar assim, caramba, é uma mônada que combina o efeito de outra mônada. O parser é uma mônada, mas ele usa internamente o efeito de outra mônada. Aqui a gente já está fazendo, meio que sem querer, o efeito do transformer, do que a gente vai chamar de transformer de mônada, né? Transformador de mônada. Que é uma mônada que aceita uma segunda mônada e estende a funcionalidade daquela que ela aceitou. A gente já está fazendo isso aqui. Repara que não tem nada de especial. A gente já está fazendo, combinando duas mônadas. Tá? É só que você parar e pensar o que está acontecendo. Tudo bem? Mas vocês viram, gente, totalmente capaz. Tá? Só que esse padrão de ter uma mônada que estende a funcionalidade de outra, esse padrão em si é interessante, porque a gente faz isso o tempo todo. Aí vale a pena sistematizar esse troço também. Vou mostrar um pouco para vocês alguns, um pouco mais para frente. Vamos tratar na aula que vem. Vou fazer um outro exemplo com I/O, um pouco mais envolvente, com mais coisa acontecendo. Vou fazer a mônada da lista na aula que vem também, porque eu quero mostrar esse padrão da mônada da lista. E aí eu vou parar um pouco com o papo de mônada. Aliás, mentira, não vou parar com o papo de mônada, não. Ainda vou mostrar para vocês. A minha intenção na aula que vem é mostrar um exemplo com mais I/O. Vou fazer um joguinho de forca aqui. Um exemplo com mais I/O. Um exemplo com mônada da lista. Essa é a minha intenção para a aula que vem. Depois eu quero mostrar para vocês. Eu não sei dizer se eu consigo as três na mesma aula, mas a minha intenção é mostrar para vocês a mônada de estado. E aí mostrar como é que faz máquina de estados aqui. Como é que eu modelo uma máquina de estados, como é que eu implemento. Literalmente, a máquina de estados serviço de sistema de estados. Máquina de estados. O reader, que é aquela história que ela tem uma informação global e ela pode ficar usando em todo lugar do programa. E eu quero mostrar para vocês o writer, que é uma mônada que guarda um log para mim. Tá? Mas já vou adiantar, eu vou mostrar para vocês o writer, mas não é uma implementação bacana que eu vou mostrar para vocês, é bem ineficiente que eu vou mostrar. Tá? Eu vou mostrar uma parada com listas e que faz append com lista. A gente viu que o append de lista ele tem uma complexidade ruim, né? Ele precisa percorrer a primeira lista inteira para appendar alguma coisa, para concatenar a segunda. E aí, se eu for ficar fazendo concatenação várias vezes, eu vou precisar... quando eu começo a lista, o log está vazio. Aí eu faço o append da primeira coisa. Aí na hora que eu fazer o segundo append, eu preciso percorrer a primeira lista inteira e concatenar. Aí na hora que eu vou botar mais alguma coisa, botar outra mensagem de log, eu preciso percorrer tudo de novo, do começo ao fim, e concatenar. É bem ineficiente, como eu vou mostrar para vocês, mas vocês vão ver que vocês vão entender. Tá? Tem implementações aí que resolvem esse problema, deixa esse negócio mais eficiente, bem mais eficiente. Bem mais eficiente. Inclusive não usá-la. Tá? Tem uma proposta lá tem uma biblioteca chamada Real, tá? Que o nome vem de Reader com I/O. E a proposta dele é que, em vez de você fazer login usando a mônada, você já faça log com I/O na Tora. Tá? Industrialmente, assim, tem um certo argumento para isso. Aí, óbvio que ele cria uma certa infraestrutura para facilitar isso, para não ficar bagunçado. Mas ele propõe isso. Porque aí a inversão precisa percorrer a lista inteira de novo, bagunça toda. Hã? Mas só uma vez.
Mas é muito mais eficiente eu já ter alguma coisa que a gente chama de builder, é um padrão comum em Java. Que você, em vez de ter uma string que você fica concatenando, meio boboca do jeito que a gente faz aqui, você faz essa coisa que é o builder, que você fala para ele, cara, eu sei montar um pedacinho da coisa, eu sei montar vários pedacinhos separados. E eu sei a ordem com que isso tem que acontecer. E aí, na hora que eu precisar, eu monto a parada toda, que é basicamente isso, a mesma coisa, só que nesse padrão. É meio que um padrão, na minha opinião, meio copiado de Java, tá? Que é fazer essa história do builder. As bibliotecas de string mesmo, elas seguem mais esse padrão. As bibliotecas de string são mais eficientes aqui. O text e o byte string, eles têm builders. Sacou? E aí é até mais interessante porque o builder, ele é um monoide. Você faz ele do jeito que é um monoide. Aí você concatena com o monoide. Sacou? Aí você ganha um monte de funções lá do foldable, do traversable, das paradas que eu vou mostrar para vocês, porque eles têm a ver com operar com monoides. Tudo bem? Mas eu acho que eu vou mostrar em princípio com listas, porque com lista é fácil de entender o que está acontecendo, não tem muita complexidade. Mas aí, se entender o princípio, beleza. Agora, é porque eu acho muito difícil. Eu dou aula meio que mostrando para vocês, tentando elucidar o que eu tenho dificuldade. O que eu tenho mais dificuldade quando eu pego uma lib nova, quando eu vou resolver um problema mais complexo, não é de fato resolver a parada, é entender o que tem que acontecer. Quando eu pego uma lib nova, eu fico assim, caralho, tem tipo trocentos mil arquivos. Trocentas mil, cada um tem tipo, dezenas de milhares de linhas de código, muitas vezes. Aí a grande dificuldade não é nem olhar e falar assim, cara, a grande dificuldade é, cara, tipo, pra que serve isso? Qual é o problema que você está tentando resolver? Enquanto eu não entendo o problema, é muito difícil tipo, você tentar começar a ler qualquer coisa dessa de código. Sacou? Então a primeira pergunta, normalmente não está no código, né? Alguém fez uma lib, tem uma parada gigante, ou é um programa, porra, uma parada gigante, e aí o que não está escrito no código, que é a coisa que você precisa para começar? A resposta para qual é o problema que isso aqui resolve? Isso normalmente não está escrito no código. Sacou? Agora, sabendo o problema que a coisa resolve, sabendo o que é o problema, mais ou menos como que a coisa resolve o problema, qual que é o princípio, aí você vai lá e lê o código, aí é ler código, cara. Aí você precisa ser fluente em ler código, né? Assim. Mas é impossível, tá? Ler código, assim, não é impossível, mas eu acho muito difícil, cara, fazer engenharia reversa. Te dou um código-fonte gigante, com trocentas mil coisas, entende aí. Tipo, ferrou, né? Ferrou. Normalmente o que eu faço é, onde é que é amém? Eu imagino que todo mundo faça isso, cara, onde é que é amém? Vamos ver amém e vamos ver os caminhos que para onde essa coisa pode ir. Aí, se você não sabe nada, é por aí, né? Ou bota no debugger e fala assim, caramba, deixa eu pausar, botar um breakpoint quando acontecer tal coisa. Aí você deixa rolar, quando ele pausar, você fala, beleza, agora eu consigo... O que acontecer daqui em diante tem a ver com o lugar que parou, então você vai mapeando coisas, né? Como é que você faz uma linguagem que não tem isso, por exemplo? Ou que você não tem um código-fonte para fazer a parada, né? Mas enfim. Todo mundo bem? Bom descanso para vocês. Até terça-feira.